Bem-vindos ao tópico 2 da matéria de Fisiopatologia Geral. Antes de mais nada, eu quero dizer que essa matéria, esse tópico específico, ele vai ser dividido em dois. No primeiro tópico, a gente vai falar a respeito dos distúrbios celulares, e no segundo tópico, vamos falar especificamente da dor, para que seja algo mais simples de assimilar, não seja tanta informação em um mesmo vídeo. Antes da gente falar a respeito dos distúrbios celulares que promovem o crescimento, precisamos entender como ocorre a diferenciação celular. Então, celular, ela ocorre quando uma célula que não é especializada, ou seja, uma célula que não tem função nenhuma, ela se torna uma célula especializada. Ela se transforma em uma célula que tem uma função específica. As expressões gênicas, elas vão ser responsáveis por controlar esse processo de especialização. A determinação do tipo de célula, ela pode ser feita de diversas formas. Entre essas formas, temos a segregação citoplasmática de moléculas determinantes durante ali o processo de clivagem da célula, ou seja, do ovo. As moléculas determinantes, elas vão influenciar a atividade gênica da célula e definir quais as proteínas que aquela célula ela vai produzir. A definição das proteínas que aquela célula ela vai produzir irá definir o tipo de célula que ela será. O blastômero é um conjunto de célula formada a partir das divisões celulares. Cada blastômero tem um conjunto diferente de moléculas citoplasmáticas, ou seja, cada conjunto de blastômero vai ter uma composição diferente, que irão produzir proteínas de forma diferente. A linhagem de células de um determinado blastômero vai dar origem a duas linhagens subsequentes. Essas duas linhagens subsequentes, elas vão ser idênticas à célula que as deu origem, ou seja, à célula inicial. Temos como exemplo as células cardíacas, que ao se diferenciarem, vão dar origem às células cardíacas. Algumas alterações podem ocorrer durante esse processo de diferenciação celular, como, por exemplo, o aumento do tecido mamário durante a gravidez. Esse aumento do tecido mamário é considerado uma adaptação típica. Os tecidos, eles podem se modificar em resposta a estímulos hormonais ou estímulos ambientais. Mudanças na estrutura e função da célula comprometem a homeostase do corpo e é considerado o desenvolvimento de uma doença. Temos como exemplo de diferenciação celular patológica mudanças irreversíveis na sinalização celular, estrutura celular ou função do DNA. As células, elas podem ser modificadas ou destruídas por mudanças no processo metabólico, níveis baixos de ATP, alteração no pH intracelular ou danos nos receptores de membrana. As alterações anormais nem sempre serão a causa dos danos permanentes. Porém, torna-se importante buscar os motivos dessas alterações e realizar o monitoramento da anormalidade para que seja possível reduzir os riscos. Células alteradas geram distúrbios. E com relação aos distúrbios no crescimento, temos a atrofia, que diz respeito à redução do tamanho das células, e a hipertrofia, que diz respeito ao aumento no tamanho da célula. As causas ligadas à atrofia ou hipotrofia são uso reduzido do tecido, nutrição insuficiente, redução de estímulos neurais e hormonais, avanço da idade. A atrofia muscular, ela pode ocorrer em razão, por exemplo, da imobilização de um membro por um determinado tempo. Com relação às causas ligadas à hipertrofia, temos o trabalho adicional do tecido, e aí temos o exemplo do aumento do coração em razão do aumento da demanda do órgão, e a estimulação. E temos como exemplo o estímulo físico, que é dado para o crescimento do músculo esquelético, a hipertrofia muscular. Dando continuidade aos distúrbios no crescimento, temos a hiperplasia, que diz respeito ao aumento no número das células, resultando no aumento da massa tecidual. Pode ser considerado um mecanismo compensatório, aumentando ali em razão de alguma demanda do corpo, ou pode ter origem patológica, fruto de um desequilíbrio hormonal. O aumento na atividade metabólica e estrutural dessas células, ela pode aumentar os riscos de desenvolvimento do câncer. Em alguns casos, a hipertrofia e a hiperplasia, elas podem acontecer de forma simultânea, como é observado durante o crescimento do útero da mulher na gravidez. Outro distúrbio é a metaplasia, que diz respeito à substituição de células, podendo, por exemplo, causar deficiência de vitamina A. Pode ser considerado como um mecanismo adaptativo, visando o fornecimento de maior resistência, como, por exemplo, a substituição do epitélio estratificado escamoso pelo epitélio ciliar no trato respiratório de pessoas que são fumantes. A substituição vai conferir ao trato respiratório uma barreira mais resistente, ou seja, uma barreira mais forte. Porém, ela pode causar danos na redução da defesa do pulmão. Outro distúrbio é a displasia, que diz a mudança no tamanho e formato da célula. São células que apresentam grandes núcleos e aumento da taxa mitótica. Pode ser causada por uma irritação crônica, por uma inflamação ou por mudanças pré-cancerígenas. Sua detecção é a base dos testes de monitoramento de rotina para células atípicas, como, por exemplo, o exame preventivo ou o teste de Papa Nicolau. Outro distúrbio é a anaplasia, que diz respeito às células indiferenciadas, como estruturas nucleares, estruturas celulares viáveis e organelas que realizam função mitótica. São características do câncer e usadas como base para classificar a agressividade dos tumores. A neoplasia também é um distúrbio. Ela pode ser chamada de novo crescimento ou tumor. Ela pode ser dividida em dois tipos. Neoplasia benigna, ou tumor benigno, são tumores menos sérios, pois não se espalham com facilidade no corpo e, quando identificados, podem ser tratados. E os tumores malignos, ou neoplasia maligna, que está se referindo ao câncer. Cada tumor terá uma característica específica, e essas características vão estar ligadas ao tipo de célula que o deu origem. Com relação aos danos celulares, as células, elas possuem mecanismos de defesa para lidar com os desequilíbrios, ou seja, com as mudanças que vão ocorrer. A resposta celular ao estresse, ou seja, as mudanças, ela vai depender do tipo de variável, do tipo de célula, do tipo de tecido, do tipo e extensão da lesão. A apoptose, que significa morte celular programada, é considerado um mecanismo de defesa normal do corpo. A apoptose, ela pode aumentar em caso de crescimento anormal das células, crescimento excessivo das células, produção de células danificadas ou células velhas.
Acontece por ação enzimática, ou seja, vão ter enzimas digestivas que vão ser liberadas no citoplasma, e essas enzimas, elas vão ser responsáveis por realizar a degradação da célula. Com relação às formas de lesão celular, temos a isquemia, que diz respeito à redução no fluxo de sangue em alguma parte do corpo, agentes físicos, como calor, frio ou exposição à radiação, danos mecânicos, como pressão ou laceração tecidual, toxinas químicas, micro-organismos, e aí vamos englobar bactérias, vírus e parasitas, acúmulo de metabólitos anormais na célula, déficit nutricional, desequilíbrio eletrolítico ou desequilíbrio de fluidos. A causa da lesão celular mais comum é a isquemia. Ela diz respeito à redução no suprimento de sangue, e essa redução ela pode acontecer de forma local, através do bloqueio de uma artéria, ou de forma sistêmica, devido a algum problema, como por exemplo, problemas no sistema respiratório. Durante a isquemia, existem células que vão ser afetadas com mais facilidade, como por exemplo as células do cérebro, rins e células cardíacas. Elas são células com alta demanda de oxigênio e por isso vão ser as células mais afetadas durante o processo de isquemia. A redução no suprimento de sangue, ela vai causar uma oxigenação insuficiente e vai comprometer o metabolismo da célula. Déficits graves de oxigênio vai causar interferência na produção de energia, levando à perda das funções celulares. Como vimos em bioquímica, o oxigênio ele participa ali também do processo de produção de ATP. Então, na falta de ATP, a célula ela não pode funcionar. Com o déficit de oxigênio, vai ocorrer a parada da bomba de sódio. Isso vai causar um aumento na concentração de sódio intracelular, o que leva ao inchaço e, posteriormente, à ruptura da membrana celular. A ausência de oxigênio vai ativar o metabolismo anaeróbico, ou seja, provocando aumento no pH e comprometendo o metabolismo. Como sabemos, o aumento no pH vai promover a inativação de algumas enzimas. As enzimas elas só vão poder atuar na sua forma excelente quando estiver num pH determinado. E a ausência de oxigênio faz com que ocorra um aumento no pH. O déficit de nutrientes essenciais, como por exemplo as vitaminas, também vai comprometer o metabolismo celular. Como vimos, as vitaminas elas são cofatores para a produção de algumas enzimas. Lesões físicas ligadas a efeitos térmicos ou pressão mecânica também podem afetar processos metabólicos. A exposição à radiação, que vai ser um exemplo de lesão física, ela pode danificar as células, interferindo no suprimento de sangue e alterando seus componentes químicos, gerando um ambiente intracelular tóxico, além de possibilitar mudanças no DNA. Moléculas exógenas, ou seja, são moléculas que são produzidas fora do corpo, e moléculas endógenas, que são aquelas que são produzidas dentro do corpo, também podem causar modificações nas células. Alteração da permeabilidade da membrana ou produção de substâncias químicas, como por exemplo os radicais livres, vão danificar os componentes celulares. E doenças infecciosas, que costumam causar lesões celulares devido à ação dos micro-organismos. Defeitos genéticos também vão poder causar alteração no metabolismo normal das células, levando ali a um processo anormal. A alteração metabólica vai causar um acúmulo de compostos tóxicos intermediários. Esses compostos, eles têm potencial para destruir as células. A maior parte das doenças, ela se inicia através do dano celular, seguido da perda de função. O dano celular, ele vai promover mudanças no meio interno e no meio externo da célula. Então, finalizamos aqui a primeira parte do segundo tópico e vamos para a segunda.